Oi, meninos! Hoje eu trouxe aqui um exemplo de uma atividade que eu passei para vocês essa semana. Então, eu coloquei 3 métodos que vocês podem utilizar para estudar que são muito eficazes. Pode ser o resumo, pode ser um mapa mental, que nós já fizemos anteriormente, e pode ser o fichamento também. Então, eu fiz um fichamento aqui para vocês, de acordo com a atividade que eu passei, que era conceituar aquecimento global, mudanças climáticas e quais são os efeitos disso no planeta, para os seres vivos, para a economia, dentre outros. Então, por que eu escolhi o fichamento? Porque o mapa mental nós já fizemos, creio que vocês entenderam qual que é o sentido, como que ele deve ser feito. Resumo, apesar de fazermos muito aí durante a vida escolar, a gente faz muito errado também, porque o resumo ele é com base aí em várias leituras, né? Não é simplesmente pegar uma só obra, uma só publicação e resumir aquilo, que às vezes a gente nem resume, né? A gente só retira algumas partes para aquela informação ficar menor. Mas eu escolhi o fichamento porque dificilmente a gente faz isso na vida escolar. E ele é muito interessante e ele traz muito benefício para quem quer estudar, para quem precisa aí de um material que só de você bater o olho, você já consegue entender do que se trata. O fichamento é muito interessante nesse aspecto. Como você faz um fichamento? Primeiro você precisa ter o hábito da leitura, então você seleciona várias fontes, né, de leitura, vocês podem assistir também. Então, vocês poderiam assistir a videoaula sobre o assunto que tem aqui no canal, ler a apostila que eu mandei para vocês, procurar outras fontes também. Então, vocês vão fazer essa análise sobre o assunto. Depois que vocês fizerem essa análise, vocês vão fazer o fichamento, que é você demonstrar, a partir de poucas palavras, determinados aspectos sobre aquele assunto. Então, o fichamento ele acaba sendo uma coisa muito pessoal, porque é uma produção sua. Então, é você que bate o olho nesse fichamento e consegue entender o que você mesmo quis dizer. Porque você não pode colocar na forma de texto, né? Não pode ser uma coisa muito extensa. Então, é uma coisa reduzida que você sabe o que aquilo está querendo dizer. Então, para você saber isso, você precisa saber do assunto. Então, eu coloquei um exemplo aqui bem simples, né, para a atividade que eu pedi para vocês. E como eu falei, ele é muito pessoal. Para mim tá bem claro, para vocês pode não estar, né? O de vocês também, para mim, não vai ficar muito claro, porque como eu disse, é muito pessoal. Então, eu conceituei aqui, né, aquecimento global. O que eu coloquei? Potencialização do efeito estufa, atividades humanas, liberação de carbono. O que eu quis dizer com isso? Que o aquecimento global, ele é um efeito da potencialização do efeito estufa. Então, esse efeito estufa que é natural, que mantém a temperatura do planeta, que é muito benéfico, que é importante para a manutenção da vida, ele pode ser potencializado através de atividades humanas. Por quê? Porque essas atividades humanas, como queimada, queima de combustível fóssil, dentre outros, liberam muitas formas de carbono na atmosfera. Se eu sei que o gás carbônico, o dióxido de carbono, eles são responsáveis por manter a temperatura de acordo com o efeito estufa, eu sei também que o aumento dessas formas de carbono potencializa esse efeito estufa e a temperatura fica muito alta, situação conhecida como aquecimento global. Então, observem que eu coloquei não posso dizer nem frases, né? Mas algumas palavras aqui e eu já consigo elaborar todo um conceito a partir delas. E coloquei aqui mudanças climáticas. Qual que é a chave aqui? Consequência do aquecimento global. Então, aquecimento global, que é esse aumento de temperatura, potencialização do efeito estufa, gera consequências, que são conhecidas como mudanças climáticas. E aí eu coloquei refere-se a mudanças de temperatura, intensidade das chuvas e eventos climáticos extremos, como furacões, ondas de calor, secas. Então, aqui eu achei necessário colocar uma definição. E eu coloquei aqui, ó, apontamentos do que pode acontecer, do que podem ser essas mudanças climáticas. Elevação do nível do mar. Então, a partir desse apontamento, eu sei que o aumento da temperatura leva ao derretimento de regiões polares. Então, água doce congelada pode derreter e, em consequência, aumentar o nível do mar. Por que esse nível do mar aumenta? A água doce, ela é menos densa.
Então, a água salgada, ela fica no fundo e a água doce fica por cima. Não há uma mistura dessa água. Como não há uma mistura, você tem uma elevação muito maior do nível de água do mar, o que pode ocasionar perda de regiões costeiras, por exemplo, elas podem ficar submersas. Então, eu tenho todas essas informações a partir de um apontamento. E assim por diante. Acidificação dos oceanos por conta dessas formas de carbono que em determinado momento se depositam na água. E aí essa acidificação, juntamente com o aumento de temperatura, causa embranquecimento dos corais, que é perda de biodiversidade do planeta, é perda de liberação de oxigênio por atividade fotossintética das algas. Transições de biomas, então biomas como, por exemplo, o cerrado, ele pode sumir, ele pode dar origem a regiões semiáridas, como a Caatinga, por exemplo. A perda de um bioma desse tem ações muito destrutivas para a diversidade de seres vivos no planeta. Aumenta a temperatura média do planeta, o que é um problema para regiões que já são muito quentes. Desastres naturais, então a intensificação desses desastres naturais que causam perda de biodiversidade, perdas econômicas, perda de vidas humanas, como tornados, furacões, tempestades, inundações, secas. Então, esses eventos começam a ficar mais recorrentes de acordo com o aumento da temperatura média do planeta. Impactos na agricultura, então regiões em que a agricultura ela é muito favorecida pelo clima, se esse clima muda devido a mudanças climáticas, a agricultura ela não tem a produtividade de antes. Isso gera transtornos econômicos, perdas econômicas e também diminui a distribuição de comida no planeta. Se atualmente já existe uma grande desigualdade socioeconômica, não são todas as pessoas do planeta que comem todos os dias, imagina se a agricultura ela começa a ter impactos muito grandes devido à mudança de clima. E aumento das migrações e de conflitos. Então, se as regiões começam a ficar com eventos climáticos extremos, ou a região está muito seca, está muito quente, o bioma mudou, não tem jeito de plantar, as pessoas começam a sair dessas regiões e ir para outras. E isso gera conflitos, como a gente já vê atualmente. Pessoas que saem das suas regiões por qualquer que seja o motivo, quando elas chegam em outras, elas são recebidas, na maior parte das vezes, de forma muito negativa, porque as pessoas têm medo de perder seus empregos para essas pessoas, acham que não vai ter lugar para todo mundo, não vai ter acesso à saúde para todo mundo, e isso gera conflitos muito intensos. Então, olha só, com uma pequena ficha dessa daqui, a gente consegue discutir o assunto de uma forma muito ampla. Então, é muito interessante que vocês façam esses fichamentos em todas as disciplinas, porque fica um material de fácil acesso e é muito bom para você relembrar conceitos. Mas lembrando que para você produzir isso daqui, conseguir acessar o conhecimento que você tem aí, primeiro você tem que produzir esse conhecimento, você tem que estudar sobre o assunto. Eu gosto de fazer o fichamento nessas fichinhas que a gente compra em papelaria, já são próprias para isso, mas vocês podem fazer no caderno, podem pegar uma folha A4 e dividir no meio, vocês podem fazer também no computador, depois imprimir, fica a critério de vocês. Então, por hoje é só. Tchau!